A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 10 do terceiro trimestre do ano de 2021, que tem por título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. O texto áureo que se encontra em Oséias 6:1 nos diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a curará. A verdade prática: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Adorar somente o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus único, o Deus que deve receber toda adoração, toda honra e toda glória. Deus não reparte sua glória com outro. Os dois pecados principais de Israel foram a adoração a ídolos e a rejeição dos profetas de Deus. O primeiro destes pecados representa falta de separação do mundo, ao passo que o segundo evidencia falta de respeito pela santa palavra de Deus. O declínio espiritual de Israel se patenteia no fato destes pecados se tornarem generalizados e aceitos por todo o território nacional. O pecado da idolatria. Ele começa aos poucos e depois ele se expande. Isso aconteceu com Israel. Deus sempre abominou o secretismo, que é a fusão de diferentes cultos e doutrinas religiosas no meio do seu povo. Porque nele a verdade de Deus se mistura com a mentira da idolatria. No sincretismo, parte das crenças e dos rituais de religiões distintas são combinadas em uma só prática. Deus, ele quer seu povo limpo, sendo seu único Deus. Somente ele pode receber toda a honra, toda a glória. Deus é único, não divide sua honra, sua glória com outro Deus. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através da corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo, conforme a lei. O rei da Assíria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interrompeu o pagamento dos tributos aos seus reinos, como está em 2 Reis 17:3-4. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias. Marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos.
A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação. Só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Tudo isso acontecendo pela desobediência a Deus, pela idolatria, por estar voltando-se contra Deus, idolatrando, adorando outros deuses. O aumento da riqueza nacional, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores, enquanto os mais abastados viviam na extravagância. Os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos estes brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor a Deus. O grande amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Deus quer o homem por inteiro. Deus quer ser o único Deus, o único Pai dos seus filhos. Ele não aceita um coração dividido. Amar a dois deuses, adorar, servir a dois deuses. Nossa natureza pode produzir perversão e maldade. Porém, cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las de nossas vidas. A cada dia, nós devemos morrer por uma coisa que não agrada a Deus. Se há alguma coisa que não agrada a Deus em nossas vidas, temos que lutar para extinguir essa coisa das nossas vidas. Deus nos quer inteiramente para Ele. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente essa foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Todo pecado tem sua consequência, toda desobediência tem sua consequência. Assim aconteceu com Israel. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Deus é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso. Mesmo o filho desobediente, caindo no pecado, desobedecendo a palavra de Deus, Deus o ama e quer salvá-lo, quer livrá-lo do pecado e trazer o homem para si. Assim aconteceu com Israel. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu
cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer. Teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nessa metáfora, a prostituta, que é Israel, deixou seu marido, que é Deus, para se deleitar com seus amantes, que é o Egito e a Síria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso, como está em Provérbios 5:3. Os pecados relacionados à exploração e à indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Ouve essa palavra, vós vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria, que oprimes o pobre, que quebrantais os necessitados. Ouve isso, vós que anelais ao abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio que os governantes para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. O Senhor não divide sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. Deus é único e Ele nos quer inteiramente para Ele. Que nós possamos pedir sempre a graça de Deus de não dividir a glória do Senhor com outros deuses, com objetos, com coisas aqui do mundo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origem, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar a nacionalidade para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João: os judeus não se comunicam com os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte da água que a sacia a sede humana de forma definitiva. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, que é o coração do homem. Na parábola do bom samaritano,
Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Como está em Lucas 10:33, o mestre quebrou paradigmas da religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com o samaritano. A mistura entre povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Que nós possamos estar separados das coisas do mundo que não agradam a Deus. Deus quer um povo puro. Deus quer um povo que adore somente a Ele. Israel é levada cativa. Finalmente Israel teve de pagar pelos seus pecados. Pecado tem suas consequências. Seria muito bom que todo homem, quando fosse fazer qualquer coisa, caísse em si e imaginasse as consequências daquele ato. Seria muito bom. Livraria de muitos problemas, de muitas consequências desagradáveis. Por isso que nós, filhos, servos do Senhor, devemos, tudo que formos fazer, pedir a direção do Senhor. Que o Senhor está sempre disposto a nos orientar da melhor forma para que a gente não venha a se desviar do seu santo caminho. Deus é maravilhoso e está pronto para nos ouvir, pronto para nos responder. Que nós tenhamos cuidado, vigilância sempre. Deus permitiu que a Síria derrotasse e dispersasse o povo. Eles foram levados em cativeiro, engolidos pelo poderoso e o ímpio império assírio. Perto de Deus, diante de Deus, nós temos bênção. Só bênção e temos a proteção do Senhor. Ao sair da presença do Senhor, só teremos derrota. Mas mesmo assim, o Senhor continua olhando o pecador e fazendo com que o pecador se arrependa do pecado e volte-se a Deus. Deus quer acolher os seus filhos. Deus quer acolher, salvar o homem. Deus é maravilhoso. O pecado sempre traz disciplina. E as consequências do pecado são, às vezes, irreversíveis. Por isso, devemos estar sempre em oração, sempre vigilantes, para não cairmos em tentação, para não cairmos no pecado. O Senhor julgou o povo de Israel, porque ele havia copiado os maus costumes das nações vizinhas, adorando falsos deuses, adotando costumes pagãos e seguindo seus próprios desejos. Aqueles que criam sua própria religião tendem a viver de maneira egoísta e viver para si mesmo como Israel aprendeu. Traz sérias consequências da parte de Deus. Às vezes, seguir a Deus é difícil e doloroso, como nós, servos, sabemos. Mas considere a alternativa. Você pode morrer com Deus ou morrer sozinho. Decida ser uma pessoa de Deus e fazer o que Ele diz.
independentemente do custo que isso lhe traga. O que Deus pensa a seu respeito é infinitamente mais importante do que pensam os que estão à sua volta. Servir a Deus sempre foi e continua sendo a melhor opção das nossas vidas. Que venham a luta, Deus está conosco. Nós servindo fielmente ao Senhor, nós temos a liberdade de chegar até Ele, de pedir a misericórdia, de pedir forças para a gente continuar lutando, porque Deus é misericordioso e está sempre nos atendendo, sempre nos ouvindo. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. A destruição veio a Israel tanto por causa dos seus pecados públicos, como também pelos pecados secretos. Os israelitas não apenas toleravam a iniquidade e a idolatria em público, como cometiam pecados ainda piores em particular. Os pecados secretos são aqueles que não desejamos que os outros conheçam, porque são vergonhosos e incriminadores. Aqueles pecados secretos, Deus está vendo. Não adianta o homem pecar sem outro ver, mas Deus lá do céu nos vê 24 horas por dia. Deus está sempre atento a tudo que nós fazemos. Os pecados secretos, os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, como está em 2 Romanos 17:9. Pecados geralmente aceitos edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde os atalaias, dos vigias até a cidade fortificada. Os pecados intoleráveis levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Os profetas Isaías, Miqueias, Oséias e outros mais tentavam refrear o povo, animando a se arrependerem e adorarem só a Deus Jeová. O povo de Israel se endureceu, rejeitando a divina advertência de confiarem somente no Senhor. O pecado flagrante chegou a destruir a consciência nacional de valores espirituais, deixando o povo oco e vazio, qual vaso que antigamente guardava um tesouro agora inútil. É assim que o pecado faz com o homem. Hoje, o homem faz um pecadinho, uma coisa assim mais leve, mas que Deus discrimina. Amanhã vai aumentando, vai fazendo outro. Então, um pecado, ele vai puxando a outro, chegando ao ponto do homem ficar com o coração endurecido. A palavra de Deus já não mais adentrar naquele coração. Vai perdendo os valores espirituais, se tornando um homem com coração oco, como um vaso que antes, servindo a Deus, era um vaso cheio. Hoje, por causa do pecado, se torna aquele vaso vazio, aquele vaso oco. Antes, guardava um tesouro. Hoje, se torna um vaso inútil. Devemos tomar muito cuidado com o pecado. O pecado leva o homem à total destruição. Tem pecado que às vezes mata o homem,
tanto espiritualmente como também fisicamente. Devemos ter cuidado e sempre pedir a misericórdia de Deus, estar sempre atento. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas devemos também saber que todo pecado tem suas consequências, toda ação tem suas consequências, que nós estejamos, né, sempre vigilantes. Deus é maravilhoso. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Não faltou advertência. E Deus, Ele sempre usa alguém para levar sua palavra àquele que está em pecado. Sempre adverti-lo que ele está no caminho errado, para que ele retorne ao caminho certo, ao caminho do Senhor. Que o homem retorne para Deus. Assim aconteceu com Israel. Todavia, quando o homem está aprofundado, atolado no pecado, o coração dele fica duro. Já não ouve mais a palavra do Senhor. Já não ouve mais a voz do seu Senhor. Não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava nos seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor, foi infelizmente conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos amargos frutos da desobediência. Que o Senhor possa continuar nos fortalecendo. E nós, cada dia, mais vigilantes. Que o inimigo, ele não dorme e ele não brinca. Ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo alguma brecha para adentrar em nossas vidas e nos destruir, nos julgar no lamaçal do pecado. E de lá é difícil sair. Já houve e tem muitos que não saíram e tem muitos hoje que não conseguem mais se levantar. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Fique com Jesus e que Jesus possa continuar abençoando você, abençoando sua família. E vamos permanecer firmes, vigilantes, em oração, até que o nosso Senhor Jesus venha do céu nos buscar. Que essa palavra possa penetrar em seu coração, criar raízes e você conhecer que Jesus é o único Deus. Que nessa lição você possa tirar algo de proveito para a sua vida, algo edificante em sua vida, porque é a palavra do Senhor e a palavra do Senhor nos edifica, nos fortalece. Fique com Jesus.